Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos falar sobre a parte experimental do método de poder de neutralização de calcários, geralmente aplicado para diversos corretivos agrícolas. Eu estou utilizando aqui uma aula prática laboratorial, que geralmente se aplica numa universidade, e o roteiro é dividido em duas partes. Primeiro nós temos a padronização da solução de hidróxido de sódio, e na segunda parte a determinação do poder de neutralização de calcários. Na primeira etapa, nós observamos um processo de padronização. Como te mostrei no método de determinação da acidez trocável, eu preciso padronizar aqui uma solução de hidróxido de sódio a 0,25 mol por litro. Neste caso, será utilizada uma solução já padronizada anteriormente, de HCl, para obter então a concentração exata de hidróxido de sódio. Se transfere então 10 ml dessa solução já padronizada de HCl, então procedemos a uma titulação ácido-base comum. A partir do volume necessário, calculamos então a concentração real de hidróxido de sódio. Essa solução padronizada de hidróxido de sódio será utilizada então como o titulante na segunda parte do experimento, onde se determinará o poder de neutralização do corretivo agrícola. Na parte esquerda do diagrama, podemos ver um resumo das etapas principais. O calcário, na verdade, sofrerá um processo de preparo de amostra conhecido como dissolução química. Essa dissolução acontecerá com um ácido forte, ou seja, um HCl. Esse é um processo que nós já vimos em uma aula anterior, que corresponde à dissolução de um material inorgânico. O calcário é um material inorgânico. Depois de um determinado tempo, onde também se aplica aquecimento, obtemos uma solução relativamente límpida. Essa solução será transferida então para um balão volumétrico e uma pequena porção desse valor volumétrico será transferida para o Erlenmeyer para realizar a titulação volumétrica. Observando alguns detalhes do roteiro, vemos que a quantidade de calcário utilizada, ou seja, do corretivo agrícola, é 1 grama. Adicionamos essa quantidade de calcário, inicialmente 50 ml da solução padronizada de HCl. Essa mistura ela precisa ser aquecida e depois é necessário transferir a suspensão para um balão volumétrico. Prosseguimos então adicionando o indicador fenolftaleína e realizando uma titulação volumétrica comum. O parâmetro de poder de neutralização de calcário em percentagem pode ser obtido a partir da fórmula que aparece em destaque aqui para você. Os dados que você vai colocar na fórmula envolvem as modalidades da base e do ácido utilizados, o volume gasto da titulação e também, obviamente, a massa do calcário que você utilizou. Para você entender melhor os cálculos necessários e a interpretação deste procedimento titulométrico na determinação do pN de calcários em corretivos, te aconselho que você assista ao vídeo que eu estou deixando aqui no card, que também está na descrição. Tudo bem? Até mais!